7 regras do estoicismo para se tornar uma pessoa melhor. Vamos aprender sobre o estoicismo, uma filosofia que te ensina a viver de forma sábia e feliz. Aqui estão 7 regras do estoicismo que podem te tornar uma pessoa melhor. Haja de forma virtuosa. As virtudes são traços do caráter e devem guiar as ações, sendo a única forma de viver uma boa vida. As principais virtudes no estoicismo são sabedoria, coragem, temperança e justiça. Concentre-se no que você controla e aceite o restante. Você não pode controlar as ações de outras pessoas ou adversidades na sua vida, mas pode escolher como lidar com elas. O que é, enfim, ser educado adequadamente? É saber separar as coisas que estão sob nosso controle daquelas que não estão. Epicteto. Assuma a responsabilidade pelo que você controla. Tudo aquilo que está em seu poder decidir ou controlar, faça com sabedoria. Os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas sim por suas opiniões sobre os acontecimentos. Epicteto. Saiba diferenciar o que é bom, mal ou indiferente, e segundo os estoicos, as coisas boas são as que vêm das virtudes, ações, pensamentos justos e sábios. As coisas más são o oposto, ações provenientes de julgamentos ignorantes, covardes ou injustos. Todo o resto é indiferente, ou seja, não está sob seu poder, sendo que a única ação possível sobre eles é como você os enxerga. Coloque os aprendizados em prática. O estoicismo é uma filosofia prática. Para os estoicos, pensar sobre como viver a vida não é o bastante. Não colocar pensamentos em prática é o mesmo que não pensar. Conquistamos uma boa vida por meio de boas ações. Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Marco Aurélio. Pergunte-se o que poderia dar errado. Não conseguimos prever o imprevisível, mas podemos exercitar nossa mente para lidar melhor com o imprevisto quando ele chegar. Os estoicos chamam isso de premeditatio malorum, ou premeditação dos males. É uma forma de se preparar para os possíveis obstáculos e desafios da vida. Internalize seus objetivos. Os estoicos defendem que devemos focar nos processos e não nos resultados. Em vez de se preocupar com o sucesso ou o fracasso de algo, devemos nos concentrar em fazer o nosso melhor e agir de acordo com nossos valores. Assim, evitamos a frustração e a ansiedade causadas pelas expectativas externas. Disciplina financeira. Pratique a moderação nos gastos e poupe regularmente, seguindo um orçamento sólido. Disciplina financeira é uma das virtudes que os estoicos valorizam, pois ela ajuda a viver de forma simples e moderada, sem se deixar levar pelos desejos e impulsos. Alguns conselhos dos estoicos para praticar a disciplina financeira são: estabeleça um orçamento mensal e siga-o rigorosamente. Evite gastar mais do que você ganha e reserve uma parte da sua renda para poupar ou investir. Não gaste o seu dinheiro antes de tê-lo. Thomas Jefferson. Não se compare com os outros nem se deixe influenciar pela publicidade. A felicidade não depende de bens materiais, mas sim de como você usa a sua razão e as suas virtudes. A riqueza consiste muito mais em usufruir do que possuir. Aristóteles. Pratique o exercício da pobreza voluntária. De vez em quando, viva com o mínimo possível, como se fosse pobre. Isso vai te ajudar a valorizar o que você tem e a se preparar para possíveis dificuldades. Ponha à prova as coisas que parecem boas para você. Você talvez descubra que elas não são tão boas quanto parecem. Sêneca. Foco no controle interno. Concentre-se no que você pode controlar, como suas escolhas e ações, em vez de se preocupar com eventos externos. Foco no controle interno é um dos pilares do estoicismo, pois ele nos ensina a lidar com as situações da vida de forma racional e serena. Os estoicos acreditam que devemos nos concentrar apenas naquilo que depende de nós, como nossas escolhas e ações, e aceitar o que não depende de nós, como os eventos externos. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Sob nosso controle estão opinião, perseguição, desejo, aversão e, em uma palavra, tudo o que são nossas próprias ações.
As coisas não sob nosso controle são corpo, propriedade, reputação, comando e, em uma palavra, tudo que não são nossas próprias ações. Epicteto. Para praticar o foco no controle interno, você pode seguir alguns passos. Identifique o que está sob seu controle e o que não está. Faça uma lista das coisas que te preocupam ou te incomodam e separe-as em duas categorias, internas e externas. As internas são aquelas que dependem de você, como seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. As externas são aquelas que não dependem de você, como as ações de outras pessoas, as circunstâncias da vida e os acontecimentos do mundo. Foque nas coisas internas e ignore as externas. Dedique sua atenção e sua energia para aquilo que você pode controlar, como suas escolhas e ações. Não se preocupe com aquilo que você não pode controlar, como as coisas externas. Aceite-as como elas são e não tente mudá-las ou resistir a elas. Não peça que as coisas aconteçam como você quer, mas queria que elas aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. Epicteto. Use a razão para guiar suas decisões e ações. Não se deixe levar pelas emoções negativas, como raiva, medo ou tristeza. Elas são reações irracionais às coisas externas e podem te prejudicar. Use a razão para avaliar as situações de forma objetiva e agir de acordo com as virtudes. A razão é o único bem dos homens. Marco Aurélio. Aceitação das mudanças. Esteja aberto a mudanças econômicas inevitáveis e ajuste suas estratégias de investimento conforme necessário. Aceitação das mudanças é outra virtude que os estoicos valorizam, pois ela nos ajuda a lidar com as incertezas e as oportunidades da vida. Os estoicos acreditam que devemos nos adaptar às mudanças inevitáveis e aproveitar as chances de aprender e crescer. Não se perturbe com o que parece ser uma mudança, mas uma nova disposição das coisas. Você está perdendo alguma coisa? Não, você está sendo redirecionado para algo diferente. Sêneca. Para praticar a aceitação das mudanças, você pode seguir alguns passos. Reconheça que a mudança é natural e inevitável. O mundo está em constante movimento e transformação, e nada permanece igual para sempre. Não se apegue às coisas como elas são, mas esteja pronto para as coisas como elas podem ser. A única constante na vida é a mudança. Heráclito. Veja as mudanças como oportunidades e não como ameaças. As mudanças podem trazer desafios e dificuldades, mas também podem trazer benefícios e aprendizados. Não tenha medo das mudanças, mas sim curiosidade e entusiasmo. Busque as vantagens e as possibilidades que as mudanças oferecem. O que realmente assusta e desorienta as pessoas não é o fato de as coisas mudarem, mas de elas não saberem como lidar com isso. Epicteto. Ajuste suas estratégias e planos de acordo com as mudanças. Não se limite a um único caminho ou objetivo, mas seja flexível e criativo. Adapte-se às novas circunstâncias e busque novas soluções. Não desista dos seus valores e princípios, mas sim dos seus métodos e meios. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos, portanto, proteja-os de acordo. E lembre-se de que você deve lidar com as coisas de acordo com a natureza delas. Marco Aurélio. Persistência. Encare os desafios como oportunidades de aprendizado e continue a se esforçar, mesmo diante de obstáculos. Persistência é outra virtude que os estoicos valorizam, pois ela nos ajuda a enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. Os estoicos acreditam que devemos encarar os obstáculos como oportunidades de aprendizado e crescimento, e não como motivos para desistir ou reclamar. O que impede o homem de se tornar sábio e bom é não estar disposto a se esforçar. Epicteto. Para praticar a persistência, você pode seguir alguns passos. Defina seus objetivos e planos de forma clara e realista. Saiba o que você quer alcançar e por que você quer alcançar. Tenha metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais.
Escreva seus objetivos e planos em um papel ou em um aplicativo e revise-os regularmente. O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está. Sêneca. Mantenha-se motivado e focado em seus objetivos. Lembre-se dos benefícios que você vai obter ao alcançar seus objetivos e dos custos que você vai ter ao não alcançá-los. Não se distraia com coisas irrelevantes ou tentadoras. Não se deixe abater por críticas ou contratempos. A persistência é o caminho do êxito. Marco Aurélio. Haja de forma consistente e disciplinada em direção aos seus objetivos. Não espere pela inspiração ou pela sorte, mas sim pelo trabalho duro e pela dedicação. Faça um cronograma de atividades e cumpra-o rigorosamente. Avalie seu progresso e corrija seus erros. Não desanime diante das dificuldades, mas sim as supere com criatividade e resiliência. Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Epicteto. Desapego material. Não vincule seu valor pessoal a possuir materiais, busque riqueza interna e equilíbrio emocional. Desapego material é outra virtude que os estoicos valorizam, pois ela nos ajuda a viver de forma simples e feliz, sem se deixar levar pela ganância e pelo consumismo. Os estoicos acreditam que devemos buscar a riqueza interna e o equilíbrio emocional, e não a riqueza externa e o prazer material. A felicidade não consiste em possuir muitas coisas, mas em se contentar com pouco. Epicteto. Para praticar o desapego material, você pode seguir alguns passos. Reconheça que as coisas materiais são indiferentes e não te fazem melhor ou pior. As coisas materiais são apenas instrumentos que podem ser usados para o bem ou para o mal, dependendo de como você as usa. Não se orgulhe nem se envergonhe de possuir ou não possuir algo. Não se apegue nem se afaste das coisas materiais. Use-as com moderação e gratidão. Não é a posse das coisas que traz felicidade, mas sim saber usá-las. Sêneca. Não se compare com os outros nem se deixe influenciar pela publicidade. A felicidade não depende de bens materiais, mas sim de como você usa a sua razão e as suas virtudes. Não se preocupe com o que os outros têm ou pensam de você, mas sim com o que você é e faz. Não se deixe seduzir pelas ofertas e pelas novidades, mas sim pelas necessidades e pelos valores. A riqueza é a escravidão da alma sábia. Marco Aurélio. Pratique o exercício da pobreza voluntária. De vez em quando, viva com o mínimo possível, como se fosse pobre. Isso vai te ajudar a valorizar o que você tem e a se preparar para possíveis dificuldades. Ponha à prova as coisas que parecem boas para você, você talvez descubra que elas não são tão boas quanto parecem. Sêneca. Seja generoso e solidário com os outros. Compartilhe o que você tem com aqueles que precisam mais do que você. Doe parte da sua renda ou dos seus bens para causas sociais ou ambientais. Ajude os outros com seu tempo, seu conhecimento ou sua habilidade. A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. Albert Camus. Investimento inteligente. Ao investir, busque conhecimento sólido, diversifique suas aplicações e prepare-se para o longo prazo. Investimento inteligente é uma forma de aplicar o seu dinheiro de forma a obter o melhor retorno possível, de acordo com o seu perfil e os seus objetivos. Para investir de forma inteligente, você precisa seguir alguns passos, como conhecer o seu perfil de investidor. O perfil de investidor é uma forma de identificar o seu grau de tolerância ao risco, o seu horizonte de tempo e os seus objetivos financeiros. Existem 3 tipos principais de perfil: conservador, moderado e arrojado. O conservador prefere investimentos mais seguros e com menor volatilidade, como a renda fixa. O moderado aceita um pouco mais de risco e busca um equilíbrio entre rentabilidade e segurança, diversificando entre renda fixa e renda variável. O arrojado busca investimentos mais rentáveis e com maior volatilidade, como ações, fundos imobiliários e criptomoedas.
Definir as suas metas e objetivos financeiros. As metas e objetivos financeiros são os resultados que você deseja alcançar com os seus investimentos. Eles devem ser claros, específicos, mensuráveis, alcançáveis e temporais. Por exemplo, você pode ter como meta acumular um patrimônio de R$ 1 milhão em 10 anos, ou como objetivo comprar um carro em 2 anos. As metas e objetivos financeiros vão te ajudar a escolher os investimentos mais adequados para cada prazo e finalidade. Diversificar os seus investimentos. Diversificar os investimentos significa distribuir o seu dinheiro entre diferentes tipos de ativos, como renda fixa, renda variável, fundos, câmbio, etc. A diversificação reduz o risco da sua carteira, pois se um ativo tiver um mau desempenho, ele pode ser compensado por outro que tenha um bom desempenho. Além disso, a diversificação aumenta as suas chances de aproveitar as oportunidades do mercado, pois você não fica dependente de um único ativo ou setor. Pesquisar antes de investir. Antes de investir em qualquer ativo, é importante pesquisar sobre ele e entender como ele funciona, quais são os seus riscos, qual é a sua rentabilidade esperada, quais são as suas taxas e impostos, etc. Você também deve acompanhar as notícias e os indicadores econômicos que podem afetar o seu investimento, como inflação, juros, câmbio, PIB, etc. Quanto mais informado você estiver, mais preparado você estará para tomar decisões inteligentes. Prestar atenção nas taxas de administração. As taxas de administração são os custos que você paga para investir em determinados ativos ou plataformas. Elas podem variar de acordo com o tipo de investimento, o valor aplicado, o prazo de resgate, etc. As taxas de administração podem reduzir a rentabilidade do seu investimento e comprometer os seus resultados. Por isso, é importante comparar as taxas entre diferentes opções e escolher aquelas que sejam mais vantajosas para você. Gratidão e contentamento. Aprecie o que você tem, pratique a gratidão e evite a busca incessante por mais, cultivando o contentamento. Gratidão e contentamento são duas virtudes que os estoicos valorizam, pois elas nos ajudam a viver de forma simples e feliz, sem se deixar levar pela insatisfação e pelo desejo. Os estoicos acreditam que devemos apreciar o que temos, praticar a gratidão e evitar a busca incessante por mais, cultivando o contentamento. A felicidade não consiste em possuir mais coisas, mas em se contentar com menos. Epicteto. Para praticar a gratidão e o contentamento, você pode seguir alguns passos. Reconheça as coisas boas que você tem na sua vida. Faça uma lista das coisas pelas quais você é grato, como sua saúde, sua família, seus amigos, seu trabalho, seu lazer, etc. Não se esqueça das coisas simples e cotidianas, como um sorriso, um abraço, um elogio, uma refeição, etc. Não é que tenhamos pouco, mas que desejamos muito. Sêneca. Expresse a sua gratidão aos outros. Agradeça as pessoas que te ajudam, te apoiam, te ensinam ou te inspiram. Você pode fazer isso de várias formas, como escrever uma carta, enviar uma mensagem, fazer um telefonema, dar um presente, etc. A gratidão fortalece os seus relacionamentos e aumenta a sua autoestima. A gratidão é não apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Cícero. Evite comparar-se com os outros ou cobiçar o que eles têm. Cada pessoa tem uma história, uma situação e uma perspectiva diferente. Não se deixe levar pela inveja ou pelo orgulho, mas sim pela admiração ou pela compaixão. Não se preocupe com o que os outros têm ou pensam de você, mas sim com o que você é e faz. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Marco Aurélio. Pratique o exercício.